Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu não vou falar sobre medicações, gente. Sim, hoje vai ser um vídeo um pouquinho sobre a minha opinião de umas coisas que eu tenho visto referente à classe dos farmacêuticos. Então vai ser um vídeo muito rápido. Então eu vou trazer aqui pra vocês o porquê que eu acho que farmacêutico não deve prescrever medicação. Antes de eu começar esse vídeo, já fica aqui o meu recado pra vocês, deixar o seu joinha pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal, compartilha com outras pessoas e comentem aqui o que vocês acham, sempre respeitosamente, tá bom, gente? Comentários assim, desrespeitosos e tudo, infelizmente eu vou excluir, eu vou bloquear. Então vamos ter um pouquinho de senso, vamos ter um pouquinho de empatia, vamos botar a sua opinião aqui, porque a sua opinião e essa é a minha. Então peço que você respeite assim como eu respeito a sua. Então muito obrigada, então vamos para esse vídeo, né, para não ficar muito grande. Então, gente, é um vídeo um pouquinho polêmico, porque eu sei que tem muitos colegas farmacêuticos que querem prescrever. E eu não acho certo o farmacêutico fazer prescrição de medicação. E por que eu não acho certo o farmacêutico fazer essa prescrição? Gente, vamos lá. O farmacêutico, eu tive experiência de farmacêutico de análises clínicas, de farmacêutico no hospital e hoje em dia de drogaria. Em nenhum desses espaços eu tive a oportunidade de conversar com o paciente, de saber o histórico familiar desse paciente, de ficar sempre de olho no exame desse paciente, no histórico clínico desse paciente. Principalmente em drogaria, que eu não tem como, né? O paciente já chega ali com a sua receita médica, eu faço a venda, ou se ele tá com uma dor de cabeça, o máximo que eu falo é um Dorflex, uma dipirona pra febre, enfim. Essa coisinha básica, eu não prescrevo medicação, independente dela ser MIP ou ela ser tarjada, não faço isso. E no hospital eu não tô ali numa sala médica pra conversar com o paciente, pra estar ali o tempo todo observando, sabendo, enfim, não tenho como. E nas análises clínicas muito menos, porque o tanto de coisa que chega pra gente fazer exame, elaborar laudo e mandar pro médico é enorme. Então como que eu vou ter? Não tenho como. E ainda tem a parte além da farmácia hospitalar ali, em que você ainda entra um pouquinho com o paciente para ver medicação e tudo, você normalmente fica ali naquela farmácia hospitalar, ou dispensando medicação pro paciente, ou dispensando medicação interna para os pacientes internos. Então, você não tem muito contato ali com o paciente. E na minha opinião, eu acho que se você tem a capacidade de prescrever uma medicação para esse paciente, você tem que ter no mínimo um conhecimento do histórico daquele paciente. Aquele paciente, ele tá querendo medicação para tanto, mas qual que é o histórico clínico desse paciente? Infelizmente, a gente não tem olho de raio-x. Infelizmente, a gente não tem um olho de análises clínicas para saber se aquele paciente ele tá bem ou não tá. Se aquela medicação vai fazer alguma interação com a medicação que ele tá tomando, com os hábitos alimentares desse paciente, enfim, com qualquer coisa. Toda medicação pode ter sim alguma interação. Então eu tenho que primeiro, antes de prescrever, fazer um exame naquele paciente. Se não for necessário um exame, que eu sei que muitas vezes o médico não é necessário um exame, então ele prescreve uma coisa que ele tá vendo ali, mas ele conversou com você, ele perguntou que medicação que você toma, ele perguntou se você já teve alguma doença, se você já faz uso de medicação contínua, se você já passou por alguma cirurgia, se você tem problema disso, daquilo outro, para ele poder te prescrever uma medicação. Então, na minha opinião, primeiro você tem que ter essa conversa com o paciente dentro de um local específico para isso. Segundo, você tem que fazer exames clínicos naquele paciente para saber o que esse paciente tem. Terceiro, você tem que ter conhecimento do histórico de medicações daquele paciente, porque ele não é um paciente, principalmente idosos ou crianças, não é aquele paciente que toma só um paracetamol ou que toma, inclusive, paracetamol muito perigoso, um ibuprofeno que seja. Ele não é só aquele paciente, principalmente idosos.
A maioria dos idosos fazem uso de medicações controladas, de medicação para diabetes, de medicação para pressão. Então tem todo um por trás antes de prescrever. Então por isso que, na minha opinião, acho que o farmacêutico ele não é apto como um médico para prescrever uma medicação para você. Então, gente, tenha muito cuidado, porque eu já vi sim, aconteceu na minha família, inclusive, de uma pessoa tá passando mal, chegar na farmácia e pedir para o farmacêutico uma medicação, e ele passou aquele Epocler, não é Epocler? É pro fígado também, mas é com as folhinhas, sabe? Que é mais natural. Eu não lembro o nome agora, gente. Se eu lembrar, eu vou pôr aqui pra vocês. Mas enfim, que ele era muito usado. E deu uma reação nessa pessoa. E essa pessoa ficou constipada e teve que ir pro hospital por conta dessa medicação. Porque essa pessoa já tomava alguns remédios e provavelmente deu alguma interação ali. Então foi complicado, essa pessoa ficou internada, enfim. E é uma medicação não tarjada, então daí você tira, como é muito perigoso, gente. É o que eu falo sempre, toda medicação dentro de uma drogaria, o nome mesmo já fala, drogaria, local que vende drogas, loja de drogas, local de drogas. Toda medicação é uma droga, toda medicação é uma droga, porque ela vai causar um efeito no seu organismo. Então você tem que ter muito cuidado em passar uma medicação. Por exemplo, eu uso Dorflex para dor de cabeça ou Cefalívio para minha enxaqueca. Porém, para outra pessoa, o Cefalívio pode causar uma outra situação, ou o Dorflex pode causar uma reação alérgica, ou o Cefalívio não fazer com que aquela pessoa melhore da dor de cabeça, que no caso só vai melhorar com um Naramig, por exemplo, que é diferente do princípio ativo. Então, gente, é muito difícil, é muito complicado, é uma questão que tem que ser muito estudada, tem que ser muito discutida, porque eu não me sinto segura em prescrever para você aí do outro lado da telinha. Eu não sinto segura nem para prescrever para minha família. Eu sempre falo, passe no médico, vá ao médico, vê o que o médico fala. O máximo que eu posso falar assim é, olha, essa medicação faz isso, aquilo, outro. Você pode vir sentir isso, ou aquilo, outro. Então é uma coisa que eu sempre procuro sempre estar me atualizando e tomando muito cuidado, até comigo. Eu não tomo remédio. Eu sou uma farmacêutica que eu não tomo muito remédio. O máximo de remédio que você vai ver na minha bolsa é um Dorflex, ou um Tropinal, que eu uso pra cólica, ou o Cefalívio, que é pra minha enxaqueca, que eu tenho muita enxaqueca. Então, é uma coisa assim, que é básica, uma coisa simples, bem ali e acabou. Não vou muito ao médico também, evito muito de ir ao médico e ao hospital, mas evito também tomar muita medicação. Então é isso, gente, fica aqui um alerta, uma coisinha pra você pensar, que o farmacêutico, ele pode até ser capaz de sim prescrever uma medicação para você, mas com a visão farmacêutica. Com a visão médica a gente não tem. Infelizmente a gente não tem a mesma visão médica, a mesma tecnologia, vamos dizer assim, que o médico tem para saber o melhor para o paciente. De novo, reforçando, por favor, se você for deixar sua opinião aqui, seja muito educado, gente. Vamos ser muito educados. Essa é a minha opinião, respeito a sua. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!